A gente vai iniciar então nessa aula o estudo da dinâmica. A gente vai falar sobre inércia, força e movimento. Então a gente vai entender as causas e os efeitos do movimento por conta da inércia, da força. Então a gente já estava vendo o conceito de inércia, mas aplicado a corpos em movimento retilíneo uniforme. Então a gente também vai ver que a inércia ela se aplica a objetos que estão em repouso. Então, um objeto em repouso, ele tende a permanecer em repouso se nenhuma força atuar sobre ele. Então, mesmo que tenha uma força que atue sobre ele, mas se essa força não for suficiente, esse corpo ele vai permanecer em repouso. Então, o conceito de inércia é que ela é a propriedade de um corpo de resistir a qualquer variação de velocidade, esteja ele parado ou em movimento. É por isso que quando a gente cai, a gente tropeça, a tendência é que a gente continue na direção, naquele movimento que a gente estava antes, né? Então, se você está na bicicleta e você dá tromba com alguma coisa, a tendência é que você seja jogado na direção, no sentido do movimento que você já tinha iniciado. Então, isso é o que a gente chama de inércia. Vamos analisar aqui duas situações onde acontece a inércia, onde a gente consegue observar a inércia. Então, aqui nessa primeira aqui, a gente tem 3 moedas e uma régua. Então, a gente vai juntar, a gente junta as 3 moedas, fazer como se fosse uma coluna, né, de moedas, e a gente vai tocar apenas na de baixo, né? Então, quando a gente toca somente numa de baixo, ó, ela começa o movimento e as outras duas que estavam em repouso, elas tendem a permanecer em repouso. A mesma coisa acontece aqui nesse segundo toque dessa segunda moeda. A gente vai visualizar agora nesse segundo vídeo que tem uma força aplicada sobre esse papel aqui. Então a gente tem um copo, um papel e uma moeda. Então tem uma força aplicada sobre esse papel e é muito grande. Ela atua em um curto intervalo de tempo, né? E sendo bem maior do que o atrito que atua nessa moeda. Então quando a gente retira esse papel, então quando a gente vai retirar esse papel rapidamente, essa moeda que está em repouso, ela vai continuar em repouso. Então ela cai dentro da moeda, do copo, por conta da inércia. Nesse momento aqui, a gente vai partir para a articulação de ideias. Então, a gente vai aplicar, vocês irão aplicar o que a gente vem conversando até agora. Então, a gente tem aqui uma situação que com certeza vocês já devem ter passado, né? Para retirar o excesso de água das mãos molhadas, uma pessoa movimenta as mãos de cima para baixo e, em seguida, as para instantaneamente. Porque, ao proceder dessa forma, a água em excesso deixa as mãos da pessoa. Então, essa pergunta é para vocês: por que isso acontece? Então, o conceito relacionado de inércia. Então, o que é que a inércia faz para que sua mão ela venha secar por conta desse movimento de mãos de cima para baixo? Uma outra situação é sobre o cinto de segurança. Desde 1997, o Código Brasileiro de Trânsito ele determina a obrigatoriedade do cinto de segurança em todas as vias de território nacional. Com base no conceito de inércia, qual é a função do cinto de segurança nos veículos? Por que ele é obrigatório e por que ele é tão importante, mesmo se não fosse obrigatório? Por que ele é tão importante? Então a gente tem aqui uma imagem aqui para ajudar vocês, que quando está acelerando, o nosso corpo ele vai para trás e quando freia, o nosso corpo ele vai para frente. Então, por que o cinto é tão importante? Outra situação, a gente tem aqui uma mulher que ele pergunta se essa mulher puxar a toalha rapidamente, ela conseguirá manter os objetos imóveis sobre a mesa? Então essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Será que ela puxando essa toalha aqui bem rápido, será que esses objetos eles vão continuar do mesmo jeito que estão? Explica aí para mim, porque deixa aí nos comentários, porque que se ela consegue, se ela não consegue, porque que isso é possível, porque que isso não é possível. Nesse caso aqui, é a mesma situação que eu fiz da régua em moedas, né? Só que agora a régua está presa e você vai jogar as moedas em direção à régua, né? Então, sobre uma mesa lisa, 3 moedas iguais empilhadas e uma régua que está fixa na mesa. As moedas são lançadas contra a régua. O que ocorre com as moedas após o choque com a régua? Então,
é uma das perguntas mais uma das perguntas que deixei para vocês responderem. Continuando, agora a gente vai falar sobre noção de força. Na física existem diversos tipos de força que podem ser classificados de acordo com o seu efeito, o efeito que ele vai causar no corpo. Tem as forças atrativas, que atraem o objeto em direção ao corpo, que aplica a força, mas também tem as forças repulsivas, que elas fazem o contrário, então elas afastam o objeto em relação àquele corpo que está aplicando a força. Então, quando você empurra um carro, por exemplo, você está produzindo uma força, mas no caso essa força é o que a gente chama de força de contato, né? Essa força de contato, ela também pode ser uma força quando você exerce uma força sobre uma mola, sobre uma corda, quando aquelas pessoas que estão penduradas lá nos prédios. Então, existe uma força lá, que é a força que a gente chama de tensão, de tração, quando você empurra esse carro, quando também tem a força de atrito. Então, são vários tipos de forças que a gente tem no nosso cotidiano. A gente também tem as forças que atuam à distância, né? Por exemplo, o ímã. Quando o ímã ele atrai um prego, atrai um clipe. Então, isso é uma força, só que é uma força que atua à distância. A gente nem consegue ver, né? Mas a gravidade também é uma força que atua à distância. A força elétrica. Então, são forças que atuam à distância. Aí a gente vai ter várias pessoas que contribuíram para o estudo dos movimentos, o estudo das forças. A gente tem lá, tem Aristóteles, tem Galileu, tem Isaac Newton. E a gente vai falar aqui um pouco sobre Newton, né? Então, Newton e o conceito de inércia. Em 1687, ele publicou uma obra que foi intitulada de Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, na qual ele enunciou os 3 princípios fundamentais da mecânica, que são as leis de Newton. E uma dessas leis, que é a primeira lei de Newton, que a gente já está conversando sobre ela quando a gente está falando sobre inércia, ela constitui uma síntese das ideias do que Galileu já tinha estudado sobre inércia, e também a gente conhece como a lei da inércia, né? Então, ela é a primeira lei de Newton, mas também a gente conhece como lei de inércia. Então, ela também diz que na ausência de forças externas, um objeto em repouso ele vai permanecer em repouso e um objeto em movimento ele move-se em linha reta com a velocidade constante, ou seja, ele está em movimento retilíneo uniforme, que é o MRU. A força ela é uma grandeza vetorial. Então, quando a gente vai se referir ao tempo decorrido de uma viagem, a gente pode informar apenas o número e a unidade de medida e pronto. Aí a nossa informação já está completa, ela já cumpre aqui o objetivo que a gente queria. Então, quando a gente fala viajei durante 4 horas, pronto, essa informação já é o bastante. Só que quando a gente vai falar de força, a gente precisa informar outras coisas, né? Por exemplo, a gente tem que informar um módulo, que é o tamanho dessa força, o tamanho desse vetor, a gente vai ver que a gente já está falando de vetor. A gente precisa informar também a direção, se é na horizontal, se é na vertical, e também o sentido. Para onde é que está indo? Está indo da esquerda para a direita? Está indo da direita para a esquerda? Está indo de cima para baixo? Então a gente precisa informar também essas outras 3 informações. Então, esse tipo de grandeza ele vai ser representado por vetores. Então, a gente tem, por exemplo, uma reta qualquer, e em cima dela tem uma seta. Essa seta a gente chama ela de vetores. Então, a força ela pode ser descrita por uma seta como essa. Então, a gente chama isso de vetores. A unidade que a gente vai trabalhar de força no sistema internacional é o Newton. Então, para a gente descrever uma força, a gente não basta dizer foi aplicada no corpo uma força de 20 newton. Essa frase está errada, ela está incompleta. Ela precisa de mais informações. Então, a gente completa dizendo foi aplicada no corpo uma força de 20 newton vertical de cima para baixo. Então, na aula de hoje foi mais para a gente introduzir o conceito de inércia, de movimentos e força. E nas próximas aulas a gente vai estar aprofundando ainda mais esses conteúdos. Te espero lá. Tchau, tchau.